Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo de Deus, sobre os nossos corações. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. O fermento dos fariseus e de Herodes. Os discípulos se esqueceram de levar pães. Tinham apenas um pão consigo no barco. Jesus os advertia, dizendo: atenção, cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Os discípulos começaram então a discutir entre si, porque não tinham pães. Percebendo, Jesus perguntou-lhes: por que discutir sobre o fato de não terdes pães? Ainda não entendeis nem compreendeis? Vossos corações continuam endurecidos? Tendo olhos não enxergam e tendo ouvidos não ouvis? Não vos lembrais? Quando repartis 5 pães para 5.000 pessoas, quantos cestos recolhestes cheios de pedaços? 12, responderam eles. E quando repartis 7 pães com 4.000 pessoas, quantos cestos recolhestes cheios de pedaços? 7, responderam. Jesus então lhes disse: e ainda não entendeis? Palavra da nossa salvação, glória a vós, Senhor. E Jesus vem hoje de uma forma assim, pessoal e direta para cada um de nós. Ele olha para nós e diz hoje: ainda não entendeis? Tem olhos e não veem, tem ouvidos e não escutam. Jesus está perguntando aqui se nós estamos como os discípulos, que ele mostrou os milagres, fez os prodígios, e os discípulos continuavam sem entender. Os discípulos muitas vezes escutavam a Jesus e não compreendiam a grandeza que era presenciar os prodígios de Jesus, né? E Jesus fala: vós tendes coração endurecidos? Nós também ainda hoje somos inseguros, né? Somos limitados. Somos ali como aqueles discípulos que não compreendemos e não nos lançamos na providência de Deus. Nós temos fome de Deus e a gente entende que a gente tem fome daquilo que passa. Nós continuamos nas nossas orações pedindo a Deus aquilo que nós precisamos, as nossas necessidades, e não compreendemos que o nosso coração, ele tem fome de Deus, ele tem fome de viver pela fé. Por isso que Jesus, é uma advertência aqui, Jesus fala: cuidado com o fermento dos fariseus. O que era o fermento dos fariseus e de Herodes? Tem aqui, ó: falsidade, maldade, cobiça, inveja. Tudo isso existe no coração daqueles que acham que estão perto de Deus e não vivem aquilo que Deus está pedindo. É como se o coração estivesse longe. Deus está só nos lábios e a gente não vive os ensinamentos. E quantas vezes somos aí como esses fariseus, como Herodes, que cultuamos a Deus, mas Deus está longe do nosso coração. Quando a gente não confia na providência de Deus, quando a gente se preocupa com o que vai ter, quando a gente não é sinal de luz dentro das nossas casas, tudo isso é o quê? Deus querendo nos dar o alimento eterno e nós buscando aquilo que passa. Lembre, você vai lembrar, todas as vezes que você não confiar na providência divina, você está aí deixando que esse fermento é aquilo que faz crescer. Você está deixando que cresça dentro do seu coração, que endureça o seu coração. Aquilo que Deus não quer é alimento que passa. Deus quer nos dar o alimento eterno, o alimento que não passa. E a gente pode fazer uma reflexão neste evangelho de hoje, né? Para que Deus não olhe para nós e diga assim: ainda não entendeis? Eu acredito na providência divina. Eu confio plenamente que Deus pode aí alimentar 5.000 pessoas com 5 pães. O que eu tenho acreditado? No que Deus me fala ou no que o mundo me mostra? Que façamos uma reflexão hoje. Amém?